Olá, muito bem, a paz do Senhor a todos os amados irmãos do programa Café Teológico, primeiro Café Teológico de 2015, nessa quarta-feira abençoada. Hoje nós estamos aqui com meu amigo presbítero Marcos Antônio Urbano, que é formado bacharel em Teologia pelo CETEPEB, é presbítero aqui em nossa igreja, e hoje nós temos como assunto do Café Teológico dessa quarta-feira, o primeiro do ano, sobre a questão dos dons espirituais, dos dons do Espírito Santo, conforme relatado em 1 Coríntios, capítulo de número 12. É claro que há muitas perguntas, muitas dúvidas. Nós vamos entrar apenas na primeira parte aqui na introdução, não vai dar para falar de tudo, mas vamos procurar tentar entender um pouco disso. Presbítero Marcos, por favor, saúde os nossos telespectadores, depois faça a leitura para nós na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12. Boa noite a todos, na paz de Jesus. Boa noite, pastor Daniel. É uma grande satisfação estar aqui com você nessa mesa. Esse trabalho abençoado e um tema maravilhoso. Também há muita controvérsia, mas nós que cremos nisso, nos dons do Espírito, para nós isso é de fácil entendimento. E estamos aqui para nós conversarmos sobre isso. Maravilha. Presbítero Marcos, há hoje muitas questões. Existe uma incredulidade a respeito dos dons hoje. A que você acredita essa incredulidade com respeito aos dons? O que você acha que está acontecendo? Por que a igreja deixou de acreditar tanto nos dons das evidências no dia de hoje? Eu creio que o próprio secularismo, o secularismo chegou às bordas da igreja e isso tem afetado as pessoas de uma forma muito forte. E se nós compararmos não vou dizer a ignorância, longe disso, mas as pessoas antes estavam sem instrução, aquelas pessoas se apegavam mais à palavra de Deus, com mais afinco, com mais vontade, então elas se desprendiam e buscavam uma intensidade. Aí, a partir do momento que o secularismo chega até a igreja, tudo tem que ser explicado pela ciência, tudo tem que ter uma base científica, e isso vai afastando as pessoas, achando que isso é uma crendice, que é apenas uma crença em algo que não vai levar a nada. Isso acredito que foi esfriando as pessoas de uma forma geral. Entendi. Você acredita então que também uma certa parte da teologia atual também tem inibido a igreja com respeito aos dons? Eu não vou dizer toda ela, mas uma certa parte que causa uma certa estranheza das pessoas, porque começam a estudar a Bíblia com mais propriedade, na forma original, e acaba causando essa descrença, vamos dizer assim. Mas nós sabemos que o nosso maior milagre, que é a vida do homem, é a sua salvação. Mas que Deus nos permitiu que as ferramentas dadas pelo Espírito Santo fossem usadas na igreja para que ela desempenhasse algo melhor aqui na terra. Então nós cremos dessa forma. Sim. Bom, nós vamos ler então a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nosso irmão presbítero vai ler aqui, você pode acompanhar na sua casa. 1 Coríntios capítulo 12, acerca dos dons. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Amém. Então está aí a leitura de 1 Coríntios capítulo 12. Primeira pergunta: o que são os dons?
Os dons, então, são a manifestação do Espírito Santo dentro de nós, nos capacitando com o poder de Deus para realizar as tarefas segundo a sua vontade. Então, os dons, como o próprio presbítero aqui disse, são ferramentas que o Espírito Santo vai estar distribuindo à igreja para desempenhar um papel importante aqui na pregação do Evangelho. Quais são os dons? Nós temos uma lista de 9 dons em 1 Coríntios capítulo 12, tá? No entanto, temos mais listas em Romanos, no capítulo de número 14, e temos mais listas também em Efésios, mas propriamente 1 Coríntios capítulo 12, falando dos 9 dons. É importante separar os dons do fruto. Frutos do Espírito Santo estão relacionados ao caráter cristão, os dons ao fazer a obra de Deus, que é diferente. Baseado nisso, presbítero Marcos, você acha que um pouco da incredulidade sobre os dons deve-se ao fato também do mau testemunho das pessoas? Porque tinha-se uma ideia de que quem recebe um dom é santo, é perfeito, é imaculado. Com o tempo foi se vendo que isso não é verdade. A própria carta de Paulo aos Coríntios revela que era uma igreja abundante de dons, mas o filho estava saindo com a madrasta, que era a esposa lá do pai, e também havia muita divisão, muita contenda. O próprio capítulo 3 de Coríntios fala isso. Você acha que a incredulidade sobre os dons também tem vindo pelo mau comportamento dos crentes? Pastor Daniel, eu creio que não de forma isolada, mas parcialmente afeta sim, não como um todo, porque haja visto que as pessoas que olham para outros como referência, que há manifestação de dons, mas tem uma vida desregrada, uma vida que todo mundo olha e fica, não tem como comparar com esse homem de Deus, mulher de Deus, causa assim realmente as pessoas recuam e começam a ficar descrentes naquilo que, porque como pode uma pessoa sendo usada por Deus, mas ter um comportamento não adequado como homem de Deus? Então causa assim, mas não vejo como um todo, porque se nós compararmos que há inúmeras praias, não é porque uma está contaminada, as outras não podem ser usufruídas. Então temos que separar muito bem isso. Muito bem, deve-se ter uma sensatez sobre isso. Gostei da colocação do irmão, porque de repente não é porque um deu mau testemunho que os dons não servem mais para os dias de hoje, porque tem muita gente boa dando testemunho, sendo usado pelo Espírito Santo, mas geralmente os bons não são citados, não é? Os maus vão ser citados. Os bons sempre ficam à deriva, e os maus são sempre bem lembrados. E também tem a questão das meninices, chamadas meninices, que é uma gíria do meio pentecostal, que acontece muita carnalidade, né? Profecias falsas. Por exemplo, nós tivemos um caso do presbítero nosso, que foi profetizado que o filho, que o que estava sendo gerado no ventre da sua esposa era um menino, e que o rapaz disse: se não for menino eu não prego mais. E nasceu uma menina, pois nunca mais encontrou esse rapaz, né? E outras meninices. Nós tivemos uma vez um congresso onde começou a tocar o hino nacional brasileiro, o camarada saiu dançando no meio do corredor da igreja, no espírito, né? Não sei que espírito, mas muitas meninices. Você acha que essas infantilidades, essas meninices, também contribuem para a incredulidade? De certa forma sim, pastor Daniel. Eu volto a repetir que não de uma forma isolada ela completa tudo, mas parcialmente contribui. Porque são uma série de fatores que acabam criando essa descrença. E a meninice é uma delas, obviamente, mas não é como um todo. Porque, como você disse desse presbítero, e com certeza, se ele fosse até aquele homem que havia profetizado que ali havia um menino, né? Isso, exatamente. Ele teria dito que Deus havia se equivocado, né? Deus se equivocou, Deus mudou o plano. É que há pessoas que são levadas pelo emocional, de repente querem ter uma notoriedade, e assim, mas não significa que a palavra, né? Que a palavra não presta, que a palavra está errada, nada disso. São pessoas que erram, pessoas que são levadas, às vezes até pelo sentimento, pela emoção, porque se quer aparecer, mas a palavra continua sendo a mesma palavra, e nós cremos dessa forma. E um ponto que nós temos que destacar: isso é para quem crê. Muito bem lembrado. Para quem crê. Verdade. Não tem cabimento, de repente, nós debatermos algo que os outros não crê, só não crê, não tem como debater. Agora, nós cremos, aqueles que creem nisso, nesses dons, tem que crer com o coração aberto, sem qualquer restrição. E nós cremos, porque isso tem funcionado na igreja,
desde a sua fundação e tem dado resultado. Maravilha, porque existe uma corrente da teologia que diz que os dons ficaram lá na igreja primitiva, foi importante para o começo da igreja, que hoje não há mais manifestação desses dons. No entanto, essa corrente não tem base bíblica, porque nós temos, durante toda a história da igreja, não só da igreja primitiva, da igreja atual, a importância dos dons do Espírito Santo na igreja. É claro que há muita meninice, há muita coisa ruim acontecendo, mas não podemos generalizar. Bom, outra coisa importante é não confundir os dons do Espírito Santo com habilidades naturais. Dons naturais de cantar, de tocar, são dons naturais. A pessoa recebe esse dom também de Deus, mas não tem nada a ver com o dom do Espírito Santo em 1 Coríntios capítulo 12, tá bom? Separar também dons e frutos. Presbítero Marcos, a questão dos dons e frutos, me fizeram uma pergunta hoje sobre isso. Bom, Jesus em Mateus 7, 21 em diante vai dizer que profetizamos no teu nome, curamos o teu nome, mas direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo está preparado para o diabo e seus anjos. Fica claro ali, fica claro que dom não é elemento de salvação, tá? Ou seja, não é porque a pessoa tem um dom que ela está garantida que vai entrar no reino do céu. Então, se você for avaliar o caráter de uma pessoa pelo dom, você pode errar, porque o dom é o carisma, pode ser dado pelo Espírito Santo a quem ele quiser, e não é por merecimento, porque antigamente se pensava que quem tinha dom era o mais santo da igreja, o irmãozinho que orava mais, a irmã que jejuava mais, e no entanto se viu que não é isso, é uma graça, uma misericórdia que Deus dá sobre a sua igreja, distribui esses dons para o crescimento da igreja. Você acha que a igreja de hoje ainda pensa da mesma maneira sobre os dons de algum tempo atrás, de que alguém que tem dom é mais santo, está salvo, ou mudou esse pensamento? Eu acredito que isso permanece. Permanece porque aquelas pessoas que é usada por Deus na manifestação dos dons, a gente percebe que ela é vista com certa forma diferenciada. Ela é vista de forma diferenciada, mesmo que ainda não seja santa, mesmo que ainda ela tenha uma conduta igual ao irmão que não tem os dons, mas ela é vista porque ela se destaca no meio do povo. Então acaba criando em torno dela uma áurea, né, que ela é santa. Sim. Muitas vezes não é santa. Exatamente. Porque, como o senhor mesmo disse, o dom é dado por Deus, e nós podemos entender que os dons são causas e os frutos são consequências. Podemos distinguir dessa forma. Exatamente. E os dons, como já disse, Deus distribuiu a sua igreja para que ela tivesse, vamos dizer assim, uma jornada mais suave, podemos dizer, mais umas ferramentas que ela pudesse angariar um maior sucesso mais facilmente. Não que seja fácil, porque os dons, no caso nós que cremos, nos fazem dispostos como Deus está presente no nosso meio. Sim. Porque sai do óbvio o sobrenatural. Isso que nos faz ter cada vez mais que Deus está no nosso meio. Exatamente. Ou seja, a igreja é regida pelo Espírito Santo, e esses dons foram dados à igreja para trabalhar no sobrenatural, não no natural, para enfrentar as hostes do inferno. E nós temos a evidência disso, por exemplo, Paulo, na segunda viagem missionária, quando aquela mulher que tinha o espírito de adivinhação, se não fosse o dom do Espírito Santo falando para Paulo que aquela mulher estava cheia de demônios, Paulo teria talvez até acreditado, são homens de Deus, mas ele não, imediatamente já repreendeu o discernimento de espíritos, né? Depois temos o dom de operação de maravilha em Atos 3, quando Pedro e João chegam à porta do templo e o homem é curado. Então nós temos várias evidências, tá, sobre a questão dos dons. Bom, sobre a classificação dos dons, nós temos dons de saber, de fazer e de falar. 9 dons. Então são 3 dons de saber, 3 dons de fazer e 3 dons de falar. Esses dons, presbítero Marcos, você acha que falta ensinamento dos pastores da igreja na utilização desses dons? Sim, pastor. Falta conhecimento. Se você realmente perguntar por irmãos informados, irmão, quais são os dons, onde está registrado na Bíblia, o irmão não vai saber dizer. Verdade. Ele vai pensar que o único dom que existe é de falar em língua.
O dom que existe é aquele lá, ou de pular, ou de dar piruleta, algo assim parecido. Aquilo que se destaca. E nem sempre, aqueles dons que, vou dizer, se funcionam na surdina, Deus trabalhando no secreto, e muitas vezes funciona aquele irmão que não se destaca, aquele irmão que está quietinho ali, mas que tem discernimento de espírito, discernimento, está ali quietinho, sabe como Deus está trabalhando, como Deus está agindo, porque é Deus que age, e Ele usa a pessoa conforme Ele quer, não tem como nós criar uma regra para isso. Deus usou até um jumento, uma égua, não lembro, usou, então Deus, Ele trabalha, Deus não é limitado, Deus é ilimitado, maravilhoso, e que às vezes eu penso até comigo, aqui tem 9 dons, mas não significa que Deus vai ficar limitado. Aqui eu creio que Deus destacou 9 dons para nós, para a sua igreja, mas Deus é muito maior, tem milhares de dons que pode distribuir a igreja, e é só isso aqui que se destaca, vamos dizer assim, da igreja, né? Então, eu acredito que sim, que acaba acontecendo isso que eu disse. Exatamente. Bom, muito bem lembrado. Hoje eu recebi uma pergunta, né? Uma irmã disse: todas as pessoas que têm dons vão usar esses dons, ou serão usadas por Deus de forma padronizada? Todo mundo é igual? Não. Ou seja, o Espírito Santo vai usar as pessoas aquilo que for útil à igreja de Deus. E Deus, amado, não pode ser padronizado, nem sistematizado por homem nenhum. Você falar que o Espírito Santo tem que operar só daquela maneira, seria muita tolice da nossa parte, né? Muita prepotência da nossa parte afirmar que Deus só tem que operar de um jeito. Ora, há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito. O que nós temos que ter é discernimento pela palavra, discernimento do Espírito, para não sermos enganados, não é? Por qualquer espírito que vem aí falando por profecias ou revelações ou qualquer outra maravilha. Realmente, pastor, acho que o zelo pela palavra é que nos garante isso. O zelo pela palavra nos garante para distinguirmos aquele que realmente é usado por Deus e aquele que não é, seja por meninice ou algo parecido. Mas o zelo nos leva perto daquilo que realmente é de Deus. Sim. E os dons permanecem manifestando no meio da igreja. Então é bom lembrar, amados, que a questão dos dons, elas não estão propriamente ligadas à questão do fruto. Vimos em 1 Coríntios que ali havia uma abundância de dons, mas de fruto do Espírito, mansidão, paz, longanimidade, não tinha nada. Os irmãos em 1 Coríntios capítulo 3 estavam brigando para ver quem que era o líder deles. Havia muita facção, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Depois havia muita imoralidade naquela igreja, mas havia abundância de dons. Então não é porque uma igreja também está cheia de dons que necessariamente é saudável. Às vezes não está usando corretamente esses dons. Os dons são para a edificação do corpo da igreja. Há de se lembrar disso, que é sempre para a igreja, não é, prefeito? É isso mesmo. Como o irmão disse, os dons não dão de salvação para ninguém. Exato. Os dons são as ferramentas que Deus dá à igreja para que ela tenha uma facilidade no seu trabalho, mas não salva ninguém. Não quer dizer que um irmão é melhor do que o outro, nada disso. Mas a verdade é que aquele irmão que tem o dom que é usado por Deus aumenta assim a sua responsabilidade. Exato. A sua responsabilidade, porque ele passa a ser referência a outras pessoas. Aumenta sim, não significa que ele é melhor do que os outros, mas aumenta a sua responsabilidade. Maravilha. Eu tenho aqui até uma pergunta de alguém que disse o seguinte: muitas vezes quando o Espírito Santo se manifesta na vida das pessoas, trazendo dons em uma reunião, pode haver alguma confusão devido à imaturidade das pessoas, mas isso não significa que devemos impedi-lo de operar, que é o que disse o presbítero aqui no começo. Não é porque uma praia está suja que todas as praias estão sujas. Não é porque houve maturidade em uma igreja, um irmão, que o Espírito Santo tem que parar de operar. Eu percebi, presbítero Marcos, que os pastores, com medo dessa criancice, essa imaturidade, pararam até um pouco de deixar a igreja, não deram tanta ênfase à questão dos dons, com medo da chamada meninice, né? Mas eu acho melhor a gente errar no excesso do que ficar subtraindo aquilo que poderia ser benéfico à igreja, não é? Cerceando aí a ação. Cerceando a ação do Espírito Santo. Realmente, significa que as pessoas que utilizam de uma forma errada, incorreta, pagarão por isso. Exato. Mas não anula a palavra, não anula
os dons do Espírito Santo. E saber que isso é uma dádiva de Deus para a igreja, algo maravilhoso. Quem experimentou isso sabe o que eu estou dizendo. Maravilha. Né? Essa ação sobrenatural de Deus na nossa vida, e quando você está buscando a Deus com intensidade, algo incomparável, que ainda não tem como medir a ação de Deus na nossa vida. E a meninice, irmão, sempre vai existir. Sempre vai existir. A imaturidade, o emocionalismo, sempre existirá. Sempre existirão. Então nós temos que distinguir, volto a dizer, muito bem essas coisas. Os dons vieram para ficar com a igreja até ela ser arrebatada. Nós temos dessa forma. Glória a Deus. Bom, nós temos aqui também, como eu vou saber que o dom está sendo usado pela pessoa, que essa pessoa está sendo usada, né, por Deus, tem um dom de fato do Espírito Santo? E como a igreja pode identificar isso? Por 3 pilares importantes, né? Primeiro, o dom vem para a edificação da igreja, ou seja, não há individualismo. O Espírito Santo não vai dar dons para que a pessoa venha fazer o seu merchan próprio, não é? Ou seja, o seu individualismo. Sou eu que curo, sou eu que profetizo, vem aqui. Não, o Espírito Santo, ele dá o dom para que a igreja seja edificada, o corpo de Cristo seja edificado. Segundo, o testemunho desse dom tem que ser ligado ao nome de Jesus. Quem está sendo glorificado através desse dom? É o pastor? É a igreja? Ou é o nome de Jesus? Isso que é importante. Obviamente, sempre o nome de Jesus. Sempre. Se for direcionado a um homem, a uma instituição, a uma divindade que não seja Jesus, obviamente não tem nada a ver com a Bíblia. Ou seja, tem igrejas, né? Nós somos a igreja que cura. Nós somos os pastores que curam. Como se manipulasse o dom a hora que quisesse, a bel prazer, e não parece que é isso que a gente vê na Escritura. O dom é dado aquilo que for útil, aquilo que o Espírito Santo achar que for útil à igreja, para testemunho do nome de Jesus, para que as pessoas se convertam e o nome de Jesus seja glorificado. Nós temos que ver que a abundância dos milagres de Atos dos Apóstolos, ela se deu num momento importante da história da igreja, em que a igreja precisava se firmar no começo. Hoje ainda precisa da operação de dons, precisa, mas não pode comparar a igreja primitiva com o momento de hoje. Mas que os dons ainda continuam na igreja, continuam. E é só para quem crê, né? Só para quem crê. Volto a dizer, só para quem crê. E nós cremos, graças a Deus, e temos alegria em crer nisso. Maravilha. Bom, outra coisa importante, os dons, eles são dados com o objetivo também, terceiro pilar, de abençoar a todos, de abençoar a vida das pessoas. Então não há egoísmo, não é? A gente tem visto nas igrejas, nós temos observado que em alguns cultos 5, 6 pessoas profetizam no pé de ouvido das pessoas, o que eu acho particularmente também errado. Paulo vai falar sobre isso, que 2 ou 3 pessoas profetizem no culto, mas que a igreja ouça isso daí, que isso seja transmitido à igreja, e que alguém que fala em língua haja quem interprete e passe isso para a igreja. Eu acho que há muito individualismo, tem muita gente querendo usar o dom para se aparecer, e pouca gente aparecendo para ser usado por Deus de verdade, né? Então nós temos essa questão. Outra coisa, a questão dos dons do Espírito Santo, uma boa pergunta aqui. Os dons, eles são da pessoa, ou o Espírito Santo vai lá e usa na hora que ele quer? O que o irmão acha disso? Eu creio que, no modo de entender, é uma metamorfose. Eu vou explicar o que é. Meio a meio. O Espírito Santo vai usar a pessoa, não é tomar o comando dele e fazer o que quer. É uma parceria. Uma parceria entre o homem e o Espírito Santo. Ficou legal. Né? A parceria, eu entendo dessa forma. Porque há pessoas eloquentes, né? Grandes homens da história eloquentes, que eram dons naturais. Exato. Nunca leram a Bíblia, até Deus. Né? E agora, há aqueles que na igreja são usados para, como o irmão disse, direcionar a igreja. Né? E muitas vezes aquela pessoa não é eloquente, não tem essa facilidade de falar assim, mas Deus usa de uma forma, uma pregação, uma palavra, para direcionar a igreja. E já há outros casos, a pessoa, o Espírito Santo, ele realça aquele dom natural da pessoa.
Então eu creio que seja uma parceria entre o homem e Deus. Uma parceria, eu também acho que esse equilíbrio, né? Não que a pessoa detenha esse dom para bel prazer a hora que quer, mas é uma parceria. Por exemplo, você pega ministérios de pastores voltado para a cura, e inacreditavelmente, todas as vezes que ele vai orar, a cura se manifesta, ou operação de maravilha, ou outra palavra, uma sequência dos acontecimentos provam que essa pessoa detém esse dom. E eu entendo como uma parceria também entre o Espírito Santo e o homem, para que o nome de Jesus seja proclamado e pregado, né? Não que a pessoa é dono do dom e fala: o dom é meu, eu vou curar, a hora que eu estender a mão vai curar, a hora que eu quiser Deus vai falar. Não, é uma parceria, não é verdade? Pastor Biel, como eu disse, Deus é soberano, o Espírito Santo é soberano. Não temos experiência com isso, que às vezes nós vamos orar, Deus vai agir, nós oramos, não acontece nada. E naquele dia que nós não esperamos nada, Deus age com intensidade maravilhosa. Então Ele é soberano. Verdade. Então Ele vai agir conforme Ele quer, na hora que Ele quer. E volta a dizer, Ele vai usar aquela pessoa também que está orientada a buscar e a ser usada. Sim. Vai ser mais eficiente do que aquela pessoa que não tem nenhum compromisso e não quer ser usada. Então, por isso que eu vou dizer que tem que ter um casamento. Legal. Porque o prefeito Marcos, o brasileiro é místico por natureza. Ele gosta, o brasileiro tem essa herança mística nele, né? Tanto é que todas as religiões acertam aqui no Brasil, né? Tudo acerta aqui. O brasileiro é místico por natureza, ele quer ver o sobrenatural, ele quer tocar no sobrenatural. E dentro do pentecostalismo, isso acabou entrando muitas vezes com exagero também, né? Houve um exagero por falta de ensinamento. Então eu acredito, amados, que havendo ensinamento adequado da palavra, as pessoas aprendendo que são usadas pelo Espírito Santo quando ele achar que for necessário, os cultos não serão programados por homens, mas por Deus. E um Deus que não vai curar só naquele culto que ele marcou. Por exemplo, quinta da libertação, da operação de maravilha. Mas Deus quer fazer na segunda, na terça, na quarta, né? E às vezes a quinta cai em feriado, Deus quer descansar. Não tem como agir. Muito bem lembrado. Então, temos que tomar cuidado de achar que nós detemos esse poder em bel prazer nosso, quando na verdade o Espírito Santo usará aquilo que for útil e para a glorificação do nome de Cristo e para a edificação da igreja. Então essa questão dos dons, ela deixa bem claro, eu pelo menos tenho o meu posicionamento, que eu creio que os dons são para o dia de hoje. Tenho experimentado isso na minha vida através da palavra e tenho ensinado a igreja a viver os dons. O que o presbítero pode passar aos nossos amados sobre essa questão? Também creio, pastor, que os dons são para os dias atuais. Enquanto a igreja estiver na terra, os dons estarão nos acompanhando, porque a promessa de Jesus está nos acompanhando. E os dons, irmãos, que nos ajudam a igreja a caminhar. Os dons, obviamente, alicerçados na palavra de Deus, que é a salvação através de Jesus Cristo, mas os dons que nos fazem acreditar cada dia mais que algo diferente pode acontecer na nossa vida. Porque imagine só, se as pessoas só ficassem doentes no nosso meio e morressem. Exato. Já visto que há pessoas que morrem realmente, mas sempre houve um testemunho de cura, de algo maravilhoso, maravilhas que acontece no meio do povo, e isso causa certa crença nas pessoas que vêm buscar na igreja, através da palavra de Deus, a crença em Jesus Cristo. Isso é muito bom. Eu até lembro aqui o movimento da Rua Azusa, salvo engano, em 1904, 1906. Imagine só um povo nos Estados Unidos, um pessoal simples, de repente recebe o dom do Espírito Santo, ele é algo, um movimento maravilhoso, e transpor toda a barreira cultural, econômica, e vir até o país, nosso Brasil, que na época, quem olhava hoje, já pensam assim, mas naquela época a gente morava índio, só tinha onça aqui, deixaram família, um país próximo, que era o início, mas já tinha prosperidade naquele país, e vieram aqui pegar a palavra do povo que não conheciam. Exato. Somente o Espírito Santo para fazer isso. Só o Espírito Santo, aliás, dons maravilhosos. Exatamente. E eu acho importante debatermos esse assunto, porque a igreja tem se atrelado a estratégias humanas,
através de administração humana, da filosofia, da psicologia, dos campos humanos, para combater as hostes infernais. E a igreja só pode combater o diabo e as hostes do inferno através daquilo que o Espírito Santo deu, das ferramentas, os dons do Espírito Santo. Então, se a igreja não buscar e orar e pedir para o Espírito Santo esses dons, não será com vãs filosofias, com psicologia, com matemática, com química, que vai vencer o inferno, não é isso, professor? Você falando sobre isso, eu estou comparando. Você é igual do Pac-Man. Quem conhece o joguinho do Pac-Man? Quando você está sem vitamina, você é devorado. Os dons, como se fosse umas vitaminas que nós recebemos de Deus. E quando você pega a vitamina, você come tudo que tem pela frente, né? Você passa por cima de tudo, em nome de Jesus. E quando você está sem ele, você é devorado. Pelas nossas forças, não chegaremos a lugar nenhum. Amém. Outra coisa importante, não existe dom de cantar em língua. Há dom de visão, dom de cair no espírito, dom de dar risada. Em algumas manifestações espirituais, podem acontecer coisas que nós nunca vimos. E há de se dizer isso, porque o Espírito Santo não está padronizado na sua igreja, nem na minha, e nem padronizado por homem nenhum, sistematizado pelo homem. Não, ele opera como ele quer. Essas operações podem acontecer sim, eu acredito que até possa acontecer, mas tomarmos cuidado, porque toda manifestação tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. Por isso que João vai advertir na sua primeira, segunda e terceira carta, para que tomemos cuidado com os falsos profetas e os falsos espíritos, que estão aí enganando o povo. Esse pessoal que anda atrás de milagre, de profecia, são enganados toda hora. Então temos que tomar muito cuidado. Os dons são importantes para a igreja. A lista dos dons, 1 Coríntios capítulo 12, estão aí, mas é o Espírito Santo quem vai dar. Você vai orar, e é Ele quem vai dar aquilo que Ele achar que for útil. Então alguém me diz: pastor, eu quero orar com o dom da ciência. Quem vai determinar isso é o Espírito Santo. Mas se Ele vai te dar para você, e qual a finalidade que você vai usar esse dom. Não é uma prateleira que você vai lá e escolhe o dom e retira. Exato. Deus vai dar conforme a necessidade do coletivo. Você pensa nisso, né? O dom está lá, eu quero o dom de cura, está aqui. Eu quero o dom daquilo, está aqui. Não. O Espírito Santo vai dar isso conforme aquilo que ele achar útil na igreja. Isso está bem claro em 1 Coríntios capítulo 12. Fica claro lá que há diversidade de ministérios, há diversidade de operações, mas é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, para que o nome de Jesus seja glorificado. Então fica claro aí, essa primeira introdução nossa de dons, que nós não vamos falar de todos eles hoje, porque não dá tempo. São os 9 dons. Vamos falar isso num tópico 2, tá? Numa parte 2 do nosso café teológico. Eu gostaria de agradecer aqui o presbítero Marcos. Acho que deu para esclarecer boas coisas. Deixa uma palavra aí para os nossos amados. Primeiramente, pastor, agradecer por essa oportunidade e dizer que nós, que cremos nos dons, tem que ser realmente feito dessa forma, sempre lembrado. Tudo que não é lembrado é esquecido. Muito bem. E nós que cremos nos dons, temos que realmente sempre deixar em evidente, porque são ferramentas da igreja ser edificada e continuar avançando conforme o seu objetivo. E muito obrigado pela oportunidade. Maravilha, Deus te abençoe. O Café Teológico só está começando esse ano. Demos uma pequena introdução aí sobre a questão de 1 Coríntios capítulo 12, sobre os dons. Vamos continuar ela nos próximos Café Teológico. Você manda a sua sugestão, a sua pergunta, participa através do www.tv Jesus em Cada Lar, ou através do Facebook Aniel Cruz. Entra lá no inbox, manda a sua mensagem e nós vamos estar respondendo com muita alegria. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. Pode falar,